Mais uma vez, eu não canso de dizer, eu me sinto amado quando eu estou com vocês. Deus abençoe de verdade a vida de vocês. Amém? Os irmãos, vamos aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, de número 22. Salmo de número 22. Todos acharam? Vou ler o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Vou repetir o versículo 1. Essa pequena frase, irmãos, do versículo 1, você se lembra de algum lugar? Você se lembra onde está escrito? Nós lemos, ainda nessa noite nós lemos isso. Você lembra quem disse essa frase? Quem disse, irmão? Jesus. E o Salmo de número 22 começa: Deus meu, por que me desamparaste? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante do Senhor e diante da Tua palavra, Senhor, eu te peço, ó Deus, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre a minha vida, ó Deus, que eu diminua e o Senhor cresça, para que a honra e a glória seja dada a Ti, ó Pai. Senhor, eu te peço, ó Deus, mais uma vez, me esconde atrás da Tua cruz, ó Pai, para que somente o Senhor seja digno nessa noite, ó Pai, de ser louvado, ó Deus. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, fale nos nossos corações nessa noite, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor, quebre todo obstáculo, ultrapasse toda barreira e penetre no mais profundo coração que o Senhor conhece, que está aqui nessa noite. No nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, aproveitando hoje a ceia do Senhor, gostaria de meditar com os irmãos sobre o Salmo de número 22. O Salmo que Jesus citou ainda estando na cruz. Na verdade, irmãos, nós vamos falar sobre abandonado na cruz. Você alguma vez já se sentiu abandonado por alguém? Você já sentiu a dor do abandono? Pais falam do abandono dos filhos. Filhos sentem a dor do abandono dos seus pais por muitas vezes. Você já viu uma criança, e olha que isso já aconteceu comigo, irmãos. Você já viu uma criança quando você vai lá no Brás, ou lá na 25 de março, e de repente a criança se vê, ela perde você do olhar, e ela não consegue te ver. Você está vendo ela, mas ela não consegue te ver. Você já viu o desespero dessa criança? Você já viu a fisionomia que ela faz de desespero? Porque ela está vendo aquela multidão de gente e não consegue ver os seus pais? Eu já vi isso, irmãos, nos meus filhos. Às vezes, né, a gente tem o costume, né, de deixar a criança e se esconder. Talvez você já tenha feito isso com seu filho. E quando a criança vira e começa a procurar e não te vê, a fisionomia dela muda. Você consegue ver o desespero no semblante da criança. Talvez nós não tenhamos a noção do que foi Jesus Cristo ter sido abandonado na cruz. Porque o Salmo, quando fala, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava na cruz, irmãos. Como aquela criança, quando se perde dos pais, desesperado, abandonado. Talvez você nunca tenha ido em um asilo, como eu já fui, e conversei com uma senhorinha que estava lá, e muitas delas estão lá, muitos deles estão lá,
conversa com ele, você começa a puxar assunto, e uma das coisas que ele começa a se abrir com você é a dor que eles sentem do familiar ter deixado eles lá e não ir visitá-los, não levar os netinhos para vê-los, não, os filhos não vão lá visitá-los. A dor do abandono, irmãos, é uma das piores dores que existe nesse mundo. Não é à toa que uma escritora, falando dessa dor, ela diz: a solidão de ter sido abandonado dói muito mais que a solidão de estar sozinho, pois o abandono é como a farpa na carne a consumir nossos dias e nossa noite. A solidão, advinda da rejeição, leva porções de nós mesmos, que antes nem sentíamos falta. Quanto maior o nosso amor por alguém, mais devastador se torna o desprezo desse alguém por nós. Quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, nós vemos na vida de Jesus o amor que ele sentia pelo Pai. Em várias ocasiões, ele demonstrou esse amor pelo Pai. E quando ele se viu na cruz, sozinho, sem a presença do Pai, a qual ele jamais tinha passado por esse momento, ele se viu em desespero profundo. O Salmo 22, irmãos, está entre os 16 salmos na Bíblia, chamado Salmo Messiânico, porque é um salmo que se trata de Jesus. Claramente, quando nós olhamos a primeira frase desse salmo, você já consegue comparar esse salmo com as palavras de Jesus. Uma das 7 frases, que Jesus disse na cruz do Calvário. Quando olhamos para o Salmo 22, irmãos, quando você lê o Salmo 22, você vê que, na verdade, o Salmo descreve alguém que está apavorado pelo abandono. Mas o Salmo também descreve um assassinato que está acontecendo. Se você ler o Salmo 22 por completo, você vai ver que um assassinato está acontecendo aqui. Davi coloca de uma forma, irmãos, que o Salmo 22, ele reflete o assassinato não de qualquer pessoa, mas ele narra o assassinato de um rei. De um rei. E quando nós olhamos para a história de Davi, irmãos, nenhuma história que conta lá no 1 Samuel, 2 Samuel, em Crônicas, nós não encontramos Davi passando por um momento como esse, a qual ele está narrando aqui. Não encontramos na vida de Davi. Então nós acreditamos que Davi, 1000 anos antes dos fatos acontecerem, ele conseguiu olhar para a cruz e ver o Salvador, e ver o Rei sofrendo na cruz do Calvário. A impressão que dá, irmãos, é que Davi está diante da cruz, presenciando aquilo por tão precisão, que ele dá no Salmo 22, sobre a morte de Jesus. A morte de Jesus, irmãos. Talvez você não saiba explicar o porquê Jesus morreu na cruz. Talvez se alguém pergunta para você, por que Jesus morreu na cruz? Talvez você fale, olha, ele morreu por amor, morreu porque nos ama, olha, morreu para nos levar para o céu, olha, morreu porque nós somos pecadores. Mas é muito mais profundo que isso, irmãos. Ao ponto do apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele disse: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo morreu por nós, porque nós somos pecadores, sim. Cristo morreu por nós, porque Ele nos ama mesmo. Mas Cristo morreu por nós, irmãos, porque quando Deus olhou para nós, quando o pecado entrou no mundo, nós nos tornamos amaldiçoados nessa terra. Nós nos tornamos malditos. Uma palavra feia de dizer,
maldito. Mas quando Deus olhou para nós, quando Deus olhou e viu que nós não tínhamos mais esperança alguma, fomos amaldiçoados pelo pecado, então Deus envia Jesus Cristo, por amor, mas também, irmãos, para se tornar um maldito. Palavra difícil de dizer, maldito. Mas essa é a palavra que, essa foi o adjetivo, se é que pode-se dizer assim, que Jesus assumiu ao vir a esse mundo e morrer na cruz. Nós vamos meditar no Salmo 22, e você vai ver, irmãos, quão profundo é esse salmo. Como esse salmo fala das últimas horas de Jesus na cruz. Cada palavra, cada expressão que esse salmo nos traz, nos revela, nos mostra a agonia de Jesus na cruz. Quando eu olho para esse salmo, eu tiro 3 lições dele, sobre o Cristo abandonado na cruz. A primeira delas, irmãos, é que Cristo foi abandonado na cruz para nos acolher em seus braços. Tamanha precisão que Davi descreve o Salmo 22, sem passar por isso na sua vida. Como eu disse, olhando para a vida de Davi, você não encontra Davi passando por uma angústia tão grande como essa. O que me faz pensar que essa história que Davi conta no Salmo 22, se enquadra lá quando Pedro, em Atos dos Apóstolos, falando sobre Davi, citando um outro salmo, e eu queria que você abrisse lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do versículo 29. Todos acharam? Diz assim, olha, Pedro está falando, sobre Jesus à multidão, e ele diz: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. O que eu quero mostrar para vocês, irmãos, no versículo 30, é que Davi é considerado um profeta aqui por Pedro. O que é um profeta, irmãos? O que é um profeta? É alguém que realiza uma profecia para frente, quando Jesus estava na cruz. Olha que interessante. O que Davi relata no Salmo 22 é o que Cristo estava pensando, ou o que Cristo estava vivendo, assim que o relógio bateu meio-dia, e a palavra fala que houve trevas sobre a terra. E então, Davi, tendo essa visão, e quando você lê o Salmo 22, irmãos, tenha isso na sua mente. O Salmo 22 mostra o que Cristo estava pensando e estava vivendo quando o relógio bateu a meio-dia, quando Cristo estava na cruz. No Mateus capítulo 27, no versículo 45 diz: desde a hora sexta. Qual era a hora sexta, irmãos? Meio-dia. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Toda a terra, irmãos. Não escureceu o céu somente em Jerusalém. Não foi somente os habitantes, aqueles que estavam aos pés da cruz, olhando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
pregado naquela cruz. Não foi somente Jerusalém, irmãos, que presenciou o preto em pleno meio-dia. Trevas entrou na terra em pleno meio-dia. Mas o versículo fala que houve trevas em toda a terra. Aonde sequer, irmãos, que estava dia naquela hora, houve trevas. O céu se escureceu. As pessoas olharam para o céu. Eu imagino, irmãos, que as pessoas olharam para o céu e entenderam que alguma coisa estava acontecendo. E entenderam que algo estava acontecendo, porque a palavra fala que houve trevas sobre a face de toda a terra. E quando dá meio-dia, irmãos, o discurso de Jesus começa a mudar. Você quer ver algo interessante? Jesus passou por 7 dias à noite. Você não se defende. É de você que estão falando. E Jesus fala o que para Pilatos? Olha, meu reino não é desse mundo. Depois do julgamento, coloca uma cruz sobre os ombros. Jesus está carregando aquela cruz, irmãos. Todo ensanguentado, todo machucado, porque já tinha passado por diversas... Em Lucas 23. Cobre-nos. Irmãos, Jesus está com dor aqui, irmãos. Jesus está fraco nesse momento. E as poucas palavras dessas mulheres, irmãos. Você gravou bem o versículo. Olha o versículo. Nesses dias dirão aos montes, cai sobre nós, e aos outreiros, cobre-nos. Sabe aonde está escrito isso, irmãos? Vai lá em Apocalipse capítulo 6. Olha aonde os olhos de Jesus foi, por amor a essas pessoas. A preocupação de Jesus a todo momento, irmãos, é com as pessoas, é com os perdidos. Apocalipse capítulo 6, versículo 15. Olha o que está escrito. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caia sobre nós, esconda-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Jesus olha para aquelas mulheres, porque virão dias que as pessoas vão desejar que os montes caiam sobre ela, porque não suportarão a ira do Cordeiro que virá sobre essa terra. Jesus, irmãos, preocupado com as pessoas, preocupado com o abandono dessas pessoas, e ainda todo ensanguentado e machucado, ainda tem compaixão daquelas mulheres. Jesus está carregando a cruz nesse momento, irmãos. Um outro texto, lá em Lucas 23, 34. Você percebe que Jesus está na cruz. E a primeira frase que ele diz na cruz, e com as poucas forças que ele tem, ele poderia ter dito, Pai, lá. Mas a primeira frase que Jesus diz é, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, mais uma vez, irmãos, mais uma vez, já pendurado na cruz, demonstra o seu amor pelas pessoas. Não fala de si mesmo, demonstra o seu amor pelas pessoas. Jesus ainda na cruz, irmãos, como foi dito aqui na canção do irmão Jorge, Jesus ainda na cruz, morrendo na cruz, ele ainda tem forças, ele ainda tem amor o suficiente para salvar mais um perdido que estava sendo crucificado ao seu lado. Foi quando ele diz ao ladrão, estarás comigo no paraíso. Em João 19, 25, Jesus está na cruz.
Ele olha para sua mãe que está aos pés da cruz, junto com João. Jesus sabia que o apóstolo João seria o apóstolo que, além de ser o mais novo entre os apóstolos, ainda sabia que João iria viver mais que todos os outros apóstolos. Então Jesus tem compaixão da sua mãe, dos seus familiares e diz: João, eis aí a tua mãe. E fala para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Você percebe, irmãos, que Jesus está na cruz e o seu pensamento está somente nas pessoas, a sua preocupação está somente nas pessoas que estão à sua volta. Mas o interessante, irmãos, o interessante é que quando o relógio bate meio-dia, quando as trevas invadem essa terra, o relógio dá meio-dia, você percebe que a reação de Jesus muda. Depois do meio-dia, irmãos, Jesus diz: estou com sede. Depois do meio-dia, Jesus sente no seu corpo os nossos pecados caindo sobre Ele. Jesus que está na cruz, e Ele percebe que algo está mudando no seu corpo, porque Ele já não consegue sentir a presença do Pai, a presença de Deus, como Ele sentia antes, porque os nossos pecados estavam caindo sobre Ele. E nesse desespero de ver a presença de Deus saindo de perto dele, ele grita da cruz dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Você consegue sentir o pavor, irmãos? Talvez você não consiga sentir o pavor que Jesus sentiu naquela cruz, quando ele se olhou para si mesmo e viu que a presença do Pai estava se afastando dele. Em Mateus capítulo 27, versículo 46, diz que por volta da hora nona, qual era a hora, irmãos? Por volta das 3 horas, já havia passado o meio-dia. Até o meio-dia, irmãos, Jesus se preocupava com as pessoas. Até o meio-dia, Jesus dava palavra de amor, salvava na cruz, pedia perdão pelos pecados das pessoas. Mas quando passa o meio-dia, e essa palavra que ele disse, já estava perto das 3 horas da tarde, quando Cristo estava quase para morrer, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Em alta voz está aí na sua Bíblia. Ele clama, ele grita, ao ponto das pessoas estão lá, ouvindo e começam a dizer: olha, ele está chamando Elias, porque não entende o que ele diz. Mas ele está sentindo a dor e o pavor de ser abandonado naquela cruz. Nós estamos tão acostumados com o pecado, irmãos, que nós não sentimos mais o apavoro que é estar longe da presença de Deus. Estamos tão acostumados a viver longe de Deus, que nós não tememos mais, não procuramos mais estar perto de Deus. E quando nós olhamos para Jesus, minutos, era como se a presença do Pai saísse dele. Horas, poucas horas depois, ele já estava clamando, dizendo: Pai, meu Deus, por que me desamparaste? Um pastor chamado John MacArthur, ele diz: Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho
menos urgente. Nós nos enquadramos nisso, irmãos. Não assustamos mais com o inferno. Eu lembro quando eu era jovem, e eu me converti, irmãos, num estudo do Apocalipse. Medo de morrer longe da presença de Deus. E eu corri para os braços do Pai. Só que o tempo vai passando, irmãos. E essa frase parece que vai falando com a gente, porque a gente sabe que existe Satanás, mas ele se esforça e a gente realmente sente que o pecado é menos ofensivo. Coisas que era pecado há anos atrás, hoje já não é mais. Já podemos conviver com isso. Hoje, pessoas que há 20, 30 anos atrás desejavam o céu, hoje você já não vê mais. A pessoa com sede de buscar a Deus, sede de estar com Jesus. E hoje, irmãos, as pessoas já não olham e não conseguem ver mais que o inferno é tão horrível assim. Porque se realmente sentíssemos, se realmente nós sentíssemos isso, nós seríamos cristãos diferentes, irmãos. No Salmo, no versículo 3, volta lá no Salmo 22. No versículo 3, com tudo aquilo, irmãos, quando o salmista, profetizando sobre Jesus, com tudo isso ainda, o pensamento dele era: contudo, tu és santo, entronizado está entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Embora tudo isso, irmãos, embora Jesus clamasse: Deus meu, por que desamparaste? Contudo, ele ainda olhava e ele entendia que o Pai, que o Deus é um Deus justo. E ele, ao receber o pecado sobre a vida dele, Deus se afastou dele. E ele entendeu isso. Por isso que ele diz: contudo, tu és santo, tu continuas sendo santo e entronizado sobre Israel. Cristo entendeu a santidade de Deus, irmãos. Cristo estava na cruz, sendo abandonado por Deus. E ele entendeu que só dessa maneira ele poderia nos acolher. A segunda lição que o Cristo abandonado na cruz nos ensina, que Cristo foi abandonado na cruz para que nós não nos sentíssemos sozinhos. É interessante, irmãos, os nossos pecados estavam envergonhando Jesus na cruz. Os meus pecados estavam deixando Jesus com vergonha. Estavam fazendo Jesus passar por um vexame. Sabe por quê? Eu sei que é de Jesus que está falando aqui, irmãos. Porque vai lá para Isaías 53. Talvez você saiba de cor isso. Isaías 53, versículo 2 e 3. Jesus, olhando para aquela situação, ele diz: olha, eu sou como um verme. Eu sou uma vergonha. Eu sou um vexame. No Isaías 53, versículo 2 e 3 diz: porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, e olhámos-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. No versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens
escondia o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. As pessoas olhavam para Jesus e escondiam. Mateus 27, versículo 39. Compare com o salmo que nós lemos. Diz que os que iam passando blasfemavam dele, fazendo o quê? Maneando a cabeça e dizendo: ó tu que destrói o santuário em 3 dias e reedifica, salva a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciões, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. E o mais impressionante, irmãos, é que esses mesmos que estavam falando isso para Jesus, agora eles olham para os céus. Olha, irmãos, porque não é para Jesus que eles falam isso. Eles olham para o céu, para o próprio Pai que está no céu, e diz: confiou em Deus? Confiou em Deus? Livra-lo agora, se de fato quer bem. É isso que está acontecendo, irmãos. Eles olham, os religiosos no céu, e diz: confiou em Deus? Ele confiou em você? Pois venha livrar agora, se de fato vocês querem bem. Se de fato você quer bem. Porque ele disse: sou filho de Deus. Olha a vergonha que Jesus está passando. Olha a afronta que Jesus está passando. Olha a dor que Jesus está passando, irmãos. Olha a dor. Jesus ali na cruz, podendo, irmão, com um só olhar, com uma só palavra, ele poderia dizer para aquela pessoa que estava falando ali: olha, eu quero que você morra agora. E aquela pessoa morreria, porque ele tinha o poder. Deus poderia olhar a afronta dessas pessoas, afrontando o Pai no céu. Deus poderia olhar de lá e dizer: cai um raio agora na cabeça dele. E cairia. Mas por amor, irmãos, Deus suportou essas coisas, essa afronta. Por amor, Deus suporta os nossos pecados. Por amor, irmãos, nós temos a oportunidade de, e se por causa da cruz, por causa do Cristo abandonado na cruz, hoje nós temos a oportunidade, você tem a oportunidade de se aproximar de Deus, de viver uma vida com Deus, para que hoje nós não fôssemos abandonados por Ele, irmãos. E é essa certeza que você deve ter, que Cristo jamais vai abandonar você, Cristo jamais vai deixar você sozinho. Por mais que nós pensamos muitas vezes, por mais que nós queremos fazer a mesma oração de Jesus, dizendo para Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Mas se nós hoje fazemos essa oração, irmãos, não é porque Deus nos abandonou, é porque nós estamos sendo incrédulos. Porque é uma oração de incredulidade, porque a palavra nos garante, irmãos, que Deus jamais nos abandona. Cristo na cruz viveu os momentos mais difíceis da sua vida, quando as trevas invadiram a terra, quando as trevas invadiu Jesus, quando as trevas estavam sobre Jesus. Cristo jamais havia passado por isso, mas no momento mais difícil dele, mais difícil, ele suportou a cruz, ele venceu sobre a cruz. Ele morreu abandonado na cruz, para hoje estender as suas mãos para nós, estender as suas mãos para você, irmão. Creia nisso, creia no sacrifício de Jesus, creia que Jesus não abandona você, por mais trevas que você esteja vivendo, por mais lutas que vêm sobre a sua vida, acredite, irmãos. Acredite, não entregue os pontos, não entregue os pontos, continue crendo em Jesus, continue louvando a Jesus, porque Ele jamais vai abandonar você. Creia nisso, que é uma verdade, irmãos. Curva a sua cabeça, vamos orar.
Queria chamar os